Existem alguns personagens nas escrituras sagradas que são bem enigmáticos e que causam ali em algumas pessoas um certo mistério por conta de que muitas das vezes são poucos os textos bíblicos que falam a respeito de tais personagens e além disso, muitas das vezes apenas são mencionadas ali as existências de tais personagens, porém nomes, idades e curiosidades a respeito da vida destes personagens nunca são citados. Porém, existem outros livros ali, no caso das tradições judaicas antigas, que vão falar a respeito destes personagens. No caso da mulher de Caim. Neste vídeo eu estarei falando a respeito da esposa da mulher de Caim, quem realmente foi ela e algumas curiosidades sobre esta personagem enigmática. A Bíblia, ela já começa a sua narrativa com a existência e a criação de todas as coisas. Logo após a criação de todas as coisas, o primeiro casal no Jardim do Éden, Adão e Eva, seus primeiros filhos e filhas. As Escrituras Sagradas narram que Caim foi o primogênito filho de Adão e Eva, como está descrito no livro de Gênesis. A narrativa bíblica causa um certo impacto em alguns leitores, até porque Caim matou o seu irmão mais novo, chamado pelo nome de Abel, por conta de que Deus se agradou mais do sacrifício de Abel do que o de Caim. Então Caim surtou e ali então começa a jornada de um homem mau no início dos tempos, o primeiro homem mau, Caim. A narrativa bíblica vai dizer que Caim, quando chegou na terra de Nod, ele conheceu a sua esposa, a sua mulher, e então este Caim teve um filho com esta mulher que ele conheceu na terra de Nod. E então, logo após ter conhecido esta mulher, teve filhos com esta mulher. O primeiro filho de Caim é citado no texto bíblico como sendo chamado pelo nome de Enoque, lembrando que não devemos confundir este Enoque aqui com o Enoque da descendência de Sete. O Enoque que foi transladado, levado ao céu vivo, é outro Enoque. Este Enoque aqui, no caso, é o Enoque da descendência de Caim, o primogênito filho de Caim. Muitas pessoas me perguntam, afinal de contas, quem era esta mulher que Caim se relacionou, que Caim se casou até porque no Jardim do Éden e logo após o Jardim do Éden, no mundo apenas existia, segundo o texto bíblico, Caim, seu irmão falecido Abel, no caso ali Adão e também a sua mãe Eva, com quem afinal de contas Caim se relacionou e teve filhos e filhas, até porque o texto bíblico afirma isso. Para isso é necessário a pessoa entender a respeito de linguagem bíblica. A linguagem bíblica antiga, arcaica, do português arcaico e também saber um pouco a respeito do idioma hebraico e também do idioma aramaico. É muito interessante saber a respeito destas duas línguas, que são as línguas aí do Antigo Testamento, ambas as duas sendo línguas que foram usadas, faladas por aqueles que escreviam e também escritas ali pela aquele que escrevia. A linguagem bíblica conheceu é bem diferente na versão em hebraico e em aramaico para a versão portuguesa de se conhecer alguém. Primeiramente, a linguagem bíblica conheceu uma mulher ou conheceu uma mulher está relacionado à intimidade conjugal ali de um homem e uma mulher, e não que ele simplesmente a conheceu em uma terra. No caso, a terra que Caim foi habitar era chamada de a Terra de Nod. A Terra de Nod era uma terra que ficava ali
perto do Jardim do Éden, e essa terra, ela é tida por algumas pessoas que não têm conhecimento de linguagem bíblica e nem de hebraico e nem de aramaico. Eles consideram que já existiam outros homens na existência, no mundo além de Adão e Eva. E muitos vão dizer que este homem, que no caso habitava a terra de Nod, era o próprio Nod. Por falta de conhecimento em línguas antigas, no caso na língua hebraica e na língua aramaica, muitas pessoas acabam cometendo estes erros e por conta disso acabam criando diversas e mais diversas teorias que não passam apenas de interpretações equivocadas do texto bíblico, até porque Nod em hebraico significa peregrinação, ou seja, terra de Nod significa terra da peregrinação, terra de se peregrinar ou terra de vagar. Até porque aquela terra, este era o nome dela, e não o nome de uma pessoa que habitava naquela terra, mas sim um nome, um termo para indicar que, no caso, Caim foi ser, no caso, um vagante no mundo, literalmente um peregrino no mundo afora. Agora sobre a esposa de Caim. A esposa de Caim, ou a mulher de Caim, era uma mulher da descendência de Adão. Ela era uma das filhas de Adão, até porque o texto bíblico vai afirmar que Adão teve filhos e filhas, ou seja, Adão teve muitas filhas. Existem tradições judaicas antigas que vêm afirmar que, por nome, são cotadas ali muitas filhas de Adão. Muitas filhas são mencionadas ali como sendo as filhas de Adão. Adão possuiu também muitos e muitos filhos, além de Caim, Abel e além até mesmo de Sete. Além de Sete, outros filhos também, no caso, Adão teve, irmãos de Caim, além, no caso, do próprio Abel e do próprio Sete. Estas filhas, elas cresceram e elas se relacionaram ali com os seus irmãos, por conta do mundo inicial, e por conta disso acabaram tendo filhos e mais filhas e assim por diante. E começou-se assim então a multiplicação sobre a face da terra. Muitos têm dúvidas a respeito da questão da genética, até porque certas doenças, certas enfermidades e dificuldades ou tipos de dificuldades físicas ali e mais doenças acabam surgindo nos dias atuais por conta de relacionamentos incestuosos, como por exemplo um irmão casando com uma irmã ou até mesmo uma pessoa casando com uma de suas primas. Muitos vão alegar que eles não poderiam se multiplicar dessa forma, porém o texto bíblico afirma que naquela época, naquele tempo, a genética humana era mais boa, era mais forte, era mais perfeita, literalmente, até porque Adão, no caso, ele foi feito perfeito e sua genética inicial era perfeita, assim como de seus filhos e de suas filhas. Sobre o nome da mulher de Caim, da esposa de Caim, as tradições judaicas antigas do livro dos Jubileus vão ali denominar ela por um nome. Lembrando que o livro dos Jubileus é um livro antigo judaico aí, datado aí do 7º século antes de Cristo, ali o seu texto mais antigo encontrado aí em uma versão hebraica antiga. Muitos cristãos ali da região ali orientais ali acreditam ali que o livro dos Jubileus é sim um livro de tradições confiáveis e de outras tradições não tão confiáveis. Muitos até mesmo consideram o livro dos Jubileus como sendo um livro bíblico e está no canone da Bíblia deles, como por exemplo os cristãos da Etiópia, entre outros como os Beta Israel, os judeus da Etiópia. O texto do livro dos Jubileus vai denominar essa mulher com o nome de Avan. Avan, no caso, é uma das filhas de Adão e Eva. No caso, o livro dos Jubileus a coloca como sendo a primogênita das filhas de Eva. Ela é a primeira filha que Eva teve, segundo o livro dos Jubileus, que é um livro realmente fantástico e que os judeus na antiguidade, eles também acreditavam no livro dos Jubileus. Essa mulher, ela é tida como sendo a ancestral da descendência de Caim, a matriarca da descendência de Caim. O significado do nome Avam muito provavelmente tem a sua origem aí
no caso no sumério acadiano e também no fenício, e pode literalmente significar Pai Céu ou Céu Pai. Eu espero que tenham todos gostado deste vídeo, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.